O Shio é um rapaz de aparência comum que frequenta o ensino médio, gosta de desenhar e quer ser pintor. No entanto, ele descende da linhagem dos antigos samurais de elite, que lutavam contra o mal do mundo. De acordo com as lendas que seu pai, que era palestrante no templo, lhe contou, 500 anos atrás, esta terra estava à beira da destruição por causa de um monstro lendário que estava em ascensão e matando todos que apareciam em seu campo de visão. Todos tinham medo dele e fugiam das aldeias assim que ouviam que este monstro estava minimamente perto. Um de seus ancestrais, no entanto, um samurai forte, usou uma lança que foi criada na China especialmente para o propósito de matar monstros, para empalar este monstro gigante na parede, parando-o com sucesso. Mas no processo, ele acabou morrendo. Até esta manhã, ele teve um pequeno desentendimento com seu pai em que este homem completamente humano acabou chutando o próprio pai no maxilar. Mais tarde, o Shio diz ao pai para calar a boca ou mostrar a lança lendária de que ele tanto fala. Eles começam a brigar de novo sobre isso, até que seu pai se levanta e começa a arrumar suas coisas. O Shio pergunta se ele está indo embora para sempre, mas seu pai diz que está apenas saindo de férias por 7 dias para assistir Netflix e relaxar, e ficar longe de seu rosto irritante. O pai de Shio diz para ele tirar o pó dos livros no galpão e expô-los à luz antes de sair, e o Shio manda ele se danar antes de fechar a porta. Mais tarde, naquele dia, ele decide cumprir o desejo do pai e entra no galpão para tirar o pó dos livros. Mas, enquanto carrega a pilha gigante de livros, suas pernas ficam presas em algo e ele cai. Ele se levanta para examinar o chão e fica surpreso ao ver um alçapão bem debaixo dele que ele nunca tinha visto antes, porque estava coberto por um tapete. Ele agarra as maçanetas e tenta abrir a porta, mas a porta parece ser muito grossa e pesada, assim como a mulher ao lado. Este cabeça de músculo decide usar força bruta e, de alguma forma, arranca os parafusos da porta, mas não consegue segurar o peso da porta e cai para dentro. Ele se levanta e tira a poeira de si mesmo quando de repente sente uma presença muito assustadora atrás dele. Ele se vira lentamente apenas para ver um monstro gigante de cor amarela sentado perto da parede. Isso o assusta muito. E para completar, o monstro está vivo e começa a falar. Ele pergunta por que o Shio está olhando para ele, já que é assustador até para o monstro. Então, o monstro de repente diz a Ushio que é bom que ele tenha descido, pois está atualmente empalado por esta maldita lança, e só um humano pode tirá-la dele. O monstro diz a ele que tem tentado sair dessa situação há 500 anos, mas não importa o que faça, não consegue se livrar da maldita lança. Ele pede novamente a Ushio para remover a lança, mas Ushio pergunta o que ele fará se ele faz. O monstro olha nos olhos dele e diz que primeiro vai devorar o Shio e depois vai matar o resto das pessoas que vivem por perto. E mais uma vez transformar este mundo em um viver inferno. O Shio começa a chutar a lança mais para dentro do monstro e o monstro começa a gritar de dor, pois não entende por que o Shio não quer soltá-lo da lança. O monstro então tenta atacar o Shio e consegue alcançá-lo com as unhas, cortando-o acima da testa. Mas o Shio é um Giga Chad e continua empurrando a lança ainda mais para dentro dele. Ele então se levanta e começa a subir as escadas, mas o monstro fica com medo de perder a chance de escapar e começa a chamá-lo, dizendo que não quis dizer o que disse e que apenas se deixou levar pelo pensamento de liberdade. Ele diz ao Shio que, se ele puxar a lança para fora dele, fará o que ele disser e manterá essa promessa, pois tem medo dos humanos. O Shio, no entanto, olha para ele e diz que não deixará um monstro como ele perder neste mundo nunca, e sai para pregar a porta da armadilha inteira, enquanto o monstro grita para ele não fazer isso. O Shio então vai para escola como se nada tivesse acontecido. As bolas deste homem devem ser feitas de aço. Ele se encontra com dois de seus colegas de classe, chamados Eno e Naka, que parece gostar do Ushio. Eno comenta que o Shio parece estar perdido em seus próprios pensamentos e pergunta se ele está bem. Até Naka comenta que não é do feitio de Ushio pensar em qualquer coisa, antes de perguntar se ele trouxe o livro que pegou emprestado dela há vários dias. E o Shio diz que não trouxe. Naka diz a ele que irá à casa dele depois da escola, então é melhor ele deixar o livro pronto. E todos entram em suas aulas. Mesmo na aula, o Shio não consegue parar de pensar no monstro em seu porão e começa a desenhar uma imagem dele, antes de ser convidado para jogar futebol. Ele tem reflexos incríveis e consegue ganhar o jogo muito facilmente para sua equipe antes de decidir voltar para casa. À tarde, Naka, junto com Eno, visita a casa dele para pegar o livro de volta. Mas assim que Ushio abre a porta, ele vê umas coisas estranhas e transparentes voando que parecem com os flutuadores que às vezes você vê em seus olhos. Ele tenta se livrar deles, mas para as meninas parece que o Shio ficou insano. E para trazê-lo de volta à realidade, Naka dá-lhe um chute na cara. Excelente trabalho, mulher. Agora ele também está com amnésia. O Shio se levanta e corre em direção ao galpão, onde começa a desmontar as tábuas de madeira, e grita para o monstro, perguntando o que ele fez aos seus olhos, pois ele está vendo ilusões. O monstro ri dele e diz que, quando o Ushio abriu a porta, 500 anos de energia demoníaca foram liberados no mundo exterior, o que atraiu demônios menores. E ele provavelmente pode vê-los mais cedo, apenas porque o viu dentro do galpão.
O monstro diz a ele que os demônios menores se materializarão em breve e começarão a matar humanos por todo lado. Ele então diz a Ushio que é tudo culpa dele que seus preciosos amiguinhos vão morrer, e que ele não pode fazer nada a respeito. Mas o monstro promete que, se Ushio o libertar, ele não matará Ushio ou seus amigos, e se livrará de todos os demônios menores na área. Sem ter escolha, Ushio desce e agarra a lança com ambas as mãos. Ele então começa a puxar a lança, e após algum esforço, a lança fica livre do corpo do monstro. O monstro fica impressionado com a habilidade de puxar de Ushio, mas decide atacá-lo mesmo assim. Ushio é arremessado contra a parede, e ele começa a sangrar. Ele olha para o monstro e pergunta por que ele faria isso, e o monstro ri na cara dele e diz que ele deve ser mais burro que um armário para pensar que cumpriria sua promessa a um humano fraco. Ushio não consegue acreditar em si mesmo, e pensa nas garotas em apuros. Antes de começar a ficar com raiva, uma aura profana começa a se formar ao seu redor. Seu cabelo também começa a crescer, o que o assusta muito. Ele se amaldiçoa por não ter percebido que o garoto ainda tinha a lendária lança, e olha horrorizado enquanto Ushio começa a aparecer cada vez mais com o samurai que o empalou na primeira local. Ushio ainda está perseguindo o monstro, mesmo que ele se assuste e saia correndo, matando todos os demônios menores em seu caminho. O monstro corre e de repente se transforma em Pikachu, eletrocutando todos os demônios ao seu redor e pedindo desculpas a Ushio, prometendo que ele matará todos os demônio. Ushio olha em direção à casa e percebe que os demônios se congregaram e se tornaram uma grande entidade. Ele diz ao monstro para ir e atacar o demônio maior primeiro, e que ele terminará logo depois. O monstro ouve Ushio sem dizer uma palavra e pula no céu usando suas garras para rasgar o demônio antes de Ushio pular e despedaçar o demônio com a ajuda da lança. Ele pousa e seu cabelo começa a cair, e o monstro lhe diz que cumpriu sua promessa e matou os demônios menores e começa a se afastar, mas Ushio bloqueia seu caminho e diz que há mais demônios por perto, e que até terem matado todos os demônios, ele vai ficar com ele. Ele nomeia o monstro de Tora, e começa a caminhar em direção à sua casa com ele, pensando que um dia logo chegará em que ele irá empalar o monstro e selá-lo novamente. No dia seguinte, Ushio acorda com o som alto de Tora quebrando sua TV, pois pensou que o samurai dentro dela estava vindo para matá-lo. Ushio vai para a escola junto com Tora, que está sentado em seu ombro e é invisível para o resto dos alunos. Ushio é forçado a levar sua lança com ele, pois precisa da lança para liberar seus poderes caso Tora decida se rebelar. Ele encontra Eno e Naka dentro da escola, que dizem que ambos tiveram o mesmo sonho assustador na noite passada sobre um monte de monstros tentando matá-los. Ushio apenas sorriu, contente por eles não saberem o que realmente aconteceu. Ele pergunta a eles para onde estavam indo e eles respondem que estão indo para dentro do antigo prédio da escola para mover alguns livros, pois querem renová-lo. Ushio lembra a ela que a aula começa em breve e ela responde que estará de volta antes disso. Ushio entra na aula, mas algum tempo passa e as meninas ainda não retornaram. A professora já começou a ensinar sobre a história do Japão, e de todos na classe, Tora parece ser o mais interessado em saber o que aconteceu nos últimos 500 anos e está até mesmo anotando. De repente, o chão treme e um som muito agudo é emitido pela lança de Ushio, que, aparentemente, só ele pode ouvir. Ele fica assustado pelas garotas e imediatamente pega sua lança e corre para fora da classe. E na escada, ele fica chocado ao ver uma das meninas que foi com Naka e Eno meio transformada em pedra, pedindo ajuda e chorando. Ushio grita para o professor ajudar a menina e corre para fora. A notícia se espalha como fogo e uma dúzia de veículos de imprensa e polícia chegam em frente à escola velha, presumindo que se trate de um caso de sequestro. Eles entram na escola, mas não conseguem encontrar nada e saem novamente confusos sobre onde estão as meninas. Ushio pergunta a Tora do que se trata tudo isso e ele começa a rir, dizendo que não pode acreditar que Ushio não sentiu a presença do monstro gigante de pedra residindo no velho prédio. Ushio agarra seu cabelo e diz para ele dar mais informações, mas Tora retruca e arranha sua mão, afirmando que não lhe dará mais informações. Ele diz a Ushio que os humanos não significam nada para ele e que os devorará se for necessário. Ushio fica bravo, pega sua lança e ataca Tora. Tora desvia e contra-ataca, mas Ushio consegue desviar das suas garras e acertá-lo no rosto antes de empalar um pouco sua mão no chão. Tora começa a gritar de dor e pede a ele para tirar isso. Ushio remove a lança e Tora diz a ele que tem quase certeza de que o culpado aqui é um come-pedra que vive em lugares escuros e úmidos e espera os humanos entrarem na sua área para que ele possa devorar eles. Ele também afirma que os Rock Eaters são perigosos, e uma vez viu um Rock Eater transformar um grupo inteiro de samurais armados em pedra. Ushio se cansou da conversa e decide que precisa agir agora. Ele passa correndo pelos policiais que tentam detê-lo e entra no antigo prédio onde ele golpeia a barreira invisível e ela imediatamente quebra, revelando um samurai de pedra gigante. O samurai ataca Ushio, mas ele bloqueia e salta para trás dele, esfaqueando-o no peito, pensando que o matou, mas Tora começa a rir e diz a ele que o samurai é apenas um fantoche e não é o verdadeiro monstro. De repente, um tentáculo surge do olho do samurai e esfaqueia Ushio, que perde sua lança e se transforma de volta para
Normal. Ele tenta alcançar a lança, mas mais 2 tentáculos surgem do samurai e o arremessam contra o teto. A barreira começa a fechar e Tora decide pular para o outro lado antes de dizer a Ushio que, se ele não conseguir correr antes que a barreira se feche, morrerá de forma agonizante. Ushio olha para Tora e pede ajuda. Tora diz para ele não ordenar que o ajude, pois já terminou com ele, mas para sua surpresa, Ushio pede para ele salvar as garotas e fugir. Tora olha para ele sem acreditar e pergunta se ele ficou louco, porque ele gostaria de salvar a vida de outros humanos, especialmente quando ele mesmo está em perigo. Mas Ushio mantém sua posição e implora a Tora que salve as garotas. Tora acaba cedendo e corre para carregar todas as meninas para fora da barreira e olha para Ushio. Ushio dá uma última olhada nele, agradece por salvar as meninas e pede desculpas por não ter conseguido devorá-lo. Tora já teve o suficiente e ele salta entre a barreira e impede-a de fechar enquanto Tora ainda está se transformando em pedra. O Devorador de Rochas fica chocado ao ver um monstro tomando o lado humano e usa vários de seus tentáculos para também apunhalar Tora, que não pode fazer nada porque está segurando a barreira. Ushio deseja muito que a lança venha até ele e, surpreendentemente, a lança voa em direção a ele e o apunhala no estômago, onde a formação de rocha foi concluída. De repente, ele para de se transformar em pedra e então a lança avança em direção a Tora, que fica assustado, mas a lança apenas se aloja na barreira. Deixando Tora sair, Tora sai de entre a parede e caminha em direção ao Rock Eater e dá um choque nele. Há uma grande explosão e tanto Ushio quanto Tora se lançam no céu. Os samurais se desfazem em pedaços e o verdadeiro monstro aparece na forma de 2 cabeças de centopeia. Tora diz a ele que este é o verdadeiro monstro e que Ushio tem que usar sua saliva nos olhos deles para enfraquecer e matar. Ushio começa a cair em direção aos centopeias e ele cospe em sua lança antes de cravá-la nos olhos das centopeias, matando o monstro instantaneamente. Em seguida, ele rapidamente ataca as garotas que foram transformadas em pedra, libertando-as da maldição antes de fugir com Tora ao pôr do sol. Naquela noite, Tora e Ushio estão na TV, o que encanta Tora, pois ele não se cansa de enquanto Ushio tenta dormir. O pai de Ushio finalmente voltou da viagem e mais uma vez começa a dar uma lição em Ushio pela manhã sobre a história deles, sem saber que o maldito monstro de que ele está falando está literalmente atrás dele. Seu pai mais uma vez diz para nunca tentar entrar debaixo do galpão e Ushio rapidamente muda de assunto e levanta-se para sair para escola. Seu pai olha para a lança gigante que ele está carregando e ri nervosamente sobre como ela se parece com a lança lendária, mas obviamente não pode ser. Ushio ri com ele, dizendo que obviamente não é, antes de sair rapidamente de casa. Seu pai o segue e olha boquiaberto para a porta alçapão completamente destruída. Mais tarde naquele dia, Ushio, junto com as meninas e Tora, visita a galeria de arte, onde Ushio parece estar muito animado e feliz, olhando para todas essas pinturas. Tora realmente não consegue entender sua empolgação por tinta espalhada no papel, mas ainda assim se senta em seu ombro e o acompanha. Eles finalmente chegam a uma pintura que Ushio descreve como a obra-prima do grande artista Haneu, que morreu após criar essa pintura. As meninas perguntam por que esta é apenas a fotografia da pintura real, e Ushio responde que a pintura verdadeira pertence à filha dele, Reiko. Tora, no entanto, olha para a pintura por algum tempo antes de perceber que a pessoa que pintou isso é um demônio humano, e que esta pintura é amaldiçoada. No dia seguinte, enquanto Ushio está indo para a escola, um veterano da escola tropeça nele e começa a socá-lo sem motivo aparente. Tora ri e observa a briga de longe. De repente, uma garota se aproxima por trás dele e diz para soltá-lo, e o veterano os deixou em paz e se afastou. Todo mundo começou a conversar entre si e as garotas simplesmente se moveram, embora. Ushio imediatamente reconheceu a garota como Reiko da pintura e a chamou. Ela se vira e diz a ele que não fez isso por ele nem nada, então que não tenha ideias. Ushio, no entanto, continua insistindo e pergunta se ela é Reiko, a filha do famoso pintor, Haneu, e ela responde que é. Ela vira a esquina e ele ainda a persegue. Um caminhão em alta velocidade vem, atingindo Tora, mas Ushio consegue pegar sua lança e se transformar a tempo de partir o caminhão ao meio, salvando sua própria vida. Reiko desaparece de lá, e Ushio também volta para sua casa, mas mais tarde vai até a casa de Naka e pergunta a ela sobre Reiko. Ela parece estar na defensiva no começo, pensando que ele gosta dela, mas ele diz que só quer que ela pose para uma pintura e nada mais, pois era seu sonho desenhá-la como uma de suas garotas francesas. Naka começa a contar a ele sobre Reiko e revela que ela foi uma aluna transferida no ano passado para a escola deles, e os meninos ficaram imediatamente encantados com sua beleza, mas ela sempre ficava na dela e nunca conversava com ninguém. Naka, no entanto, queria que ela tivesse amigos e começou a falar com ela, e aos poucos ela começou a se abrir. Eles se tornam amigos, mas uma vez um garoto da classe dela a convidou para sair, e de repente naquele mesmo dia, ele morreu porque um monte de tijolos caiu sobre ele, esmagando-o até a morte. Naquele mesmo dia, Reiko tentou se matar dentro da própria banheira, mas felizmente ela foi encontrada pelas autoridades antes que fosse tarde, e eles a salvaram. Dela. E uma vez, quando Naka tenta forçá-la a falar, ela a empurra. Ela diz que Naka precisa ficar longe dela, pois senão, coisas ruins acontecerão. Nesse momento, objetos afiados caem do céu sem motivo, mas Reiko pula em Naka e a protege de morrer ao ser esfaqueada.
Ela então a disse para se afastar dela, pois não quer que ela se machuque por causa dela. Naquele dia, quando ele estava voltando para casa, ele é novamente parado pelo veterano que o agarra e pergunta por que ele está se metendo com Reiko, e o soca no rosto, o que agrada Tora, que começa a gostar do espetáculo enquanto o veterano e o Shio lutam um com o outro. Finalmente, o Shio, o idiota, para o soco do veterano com a cabeça, já que ele não tem cérebro mesmo, e diz ao veterano que sabe que ele está ciente do problema da Reiko antes de derrubar o veterano com um soco. Eles então se deitam no chão um ao lado do outro e começam a conversar. O veterano revela que, quando eram jovens, ele e Reiko eram melhores amigos e praticamente inseparáveis. Então, um dia, a mãe dela fugiu com um dos alunos de arte do pai, e tudo mudou. Da próxima vez que ele viu o pai dela, ele estava freneticamente e demoniacamente trabalhando na pintura de Reiko, e parecia que estava possuído. No dia seguinte, ele morreu, e desde então tem assombrado a Reiko e não deixa a pobre Reiko viver sua vida, pois ele tem medo de que um cara a leve embora de... ele. O Shio decide que não vai desistir tão facilmente, e no dia seguinte, durante a dança folclórica, ele consegue convencer Reiko a dançar com ele. Relutantemente, ela concorda, mas aos poucos começa a gostar de ser normal. Mas de repente, um redemoinho de poeira surge e cobre os dois. De repente, o Shio é atingido por trás, e um grande corte surge em suas costas e ele começa a sangrar. De repente, um demônio sai do redemoinho de poeira e diz a Ushio para cair fora, pois Reiko pertence apenas ao papai. Ele tenta atingir o Shio novamente, mas dessa vez Tora aparece e para o demônio, dizendo que nenhum meio demônio toca em seu humano, e o afugenta com um choque. O Sênior corre em direção ao Ushio e o ajuda a se levantar, e quando olham em volta, percebem que Reiko sumiu. Eles ambos correm em direção à casa dela e ficam horrorizados ao vê-la no topo da casa, enquanto ela pula do telhado, dizendo ao pai que está indo até ele. Ushio rapidamente lança sua lança na parede, e ela fica um pouco presa na lança, enquanto ele e o veterano correm para o primeiro andar, e juntos eles conseguem pegá-la. Para seu absoluto horror, o demônio está lá embaixo, chamando Reiko para ele, dizendo que ela pertencia ao papai, e somente a papai. Ushio grita para ela não ouvir. Ele diz que ela não está sozinha, que as pessoas se importam com ela. Ele diz para ela escolher os vivos em vez dos mortos, e algo ressoa nela, e ela agarra a mão deles e todos conseguem puxá-la para dentro. O demônio está desesperado com a filha por traí-lo assim como a mãe dela fez, e agarra ambas, Reiko-se. E o ancião começa a levá-los de volta para dentro da pintura. Ushio rapidamente pega sua lança e se lança contra o demônio, e começa a apunhalá-lo, mas sua lança não tem efeito. Tora ri dele e diz que ele já está no mundo do quadro, e lá ele não pode matar o demônio. O demônio agarra o Shio também e começa a sugá-lo também. Tora ri de Ushio e diz para ele implorar por sua ajuda, e só então ele o ajudará. Mas, surpreendentemente, Ushio não diz nada, e é sugado pela pintura. Isso deixa Tora irritado, que se lança na pintura e agarra a cabeça de Ushio, dizendo-lhe que só ele pode devorá-lo. Mas a pintura não o solta, então Tora entra na pintura, esbofeteia o demônio e tira tudo dele antes de dizer a Ushio para esfaquear a pintura. Ushio agarra sua lança e esfaqueia a pintura. Mas no último momento, essa idiota da Reiko se mete no meio e é esfaqueada junto com a pintura, horrorizando tanto o Ushio quanto o Senhor. Mas acontece que a lança não tem efeito sobre ela, pois ela simplesmente escorrega e a pintura atrás dela é destruída. Tora afirma que a lança é eficaz apenas em demônios e não prejudica humanos. Todos veem que uma projeção dourada do pai de Reiko irrompe da pintura e se inclina na frente deles antes de dizer a Reiko para viver sua vida ao máximo e desaparecer. Tora se adaptou a viver com Ushio, embora ele ainda às vezes tente encontrar lugares onde Ushio não leva sua lança com ele, para que Tora possa atacar, mas mesmo quando ele tentou atacá-lo no banheiro, Ushio o espancou, já que ele até carregava a lança dentro. Ushio caminha até a sala de estar e descobre uma carta do pai dizendo para não procurá-lo. Ikikakseichi Ukeshi, rainha do drama. Ele então liga a televisão e vê um anúncio de emergência dizendo às pessoas que uma das áreas de Tóquio é insegura para ir porque pode haver algum grande animal selvagem por perto. Segundo o relatório, um grupo de trabalhadores da construção civil que estavam tentando escavar um marco gigante foram mortos por um animal desconhecido, pois havia várias grandes marcas de mordidas por todo o corpo deles. A coisa que os intriga é que, seja qual for o animal, ele até mordeu o metal dos guindastes. Tora imediatamente é tomado por uma raiva irreal enquanto pensa que deve ser obra de Tora, já que ele é quem se parece com um animal e definitivamente pode mastigar metal. Ele grita o nome de Tora. Ele desce e pergunta a Ushio por que ele estava fazendo tanto barulho, mas se surpreende ao ver Ushio já transformado e zangado. Ele pergunta o que está acontecendo, mas Ushio imediatamente o acusa de matar as pessoas na cidade e o ataca. Tora desvia e grita que não tem ideia do que Ushio está falando, mas Ushio simplesmente bate a lança na cabeça dele com muita força, machucá-lo. Tora fica incrivelmente zangado e recua antes de tentar dar um choque em Ushio. No entanto, Ushio é capaz de absorver toda aquela eletricidade com a ajuda de sua lança. E Tora percebe que atualmente Ushio é mais forte do que ele, e salta para o céu antes de voar para longe, dizendo a Ushio que ele nunca comeu nenhum humano nos últimos 500 anos, mas agora que Ushio já o acusou de algo que ele nunca fez. Ele entra na cidade e fica totalmente chocado ao ver tantas coisas estranhas que nunca viu antes.
Ele fica chocado ao ver os enormes prédios e os carros andando pela estrada, e não tem ideia do que deveria pensar de todos eles. Ele também fica chocado ao ver quantos humanos estão andando na estrada, mas pensa que isso apenas tornaria seu trabalho mais fácil. Ele tenta andar na estrada, mas é instantaneamente atingido por um caminhão e fica preso na parede. Isso o irrita e ele começa a gritar com os carros que passam, mas obviamente ninguém pode vê-lo, então ele simplesmente usa seu ataque de raio e destrói a bateria de todos os carros próximos, satisfeito com sua pequena vingança. Enquanto isso, o Shio corre em direção à cidade. Ele estava passando por uma rua quando vê um monte de pessoas ao redor de uma cena de crime e vai dar uma olhada em as pessoas. A polícia está mandando todos ficarem para trás, mas um senhor continua dizendo ao policial que isso não é obra de um animal. Na verdade, é resultado dos demônios que foram libertados na noite passada. Mas ele puxa um livro e enfia na cara deles, dizendo que este é o diário do avô dele, e está claramente escrito que era um local onde demônios foram selados. O policial já teve o suficiente e empurra o velho que tropeça, mas Ushio o segura, comentando sobre o policial rude. Ele pergunta ao velho se está bem, e pega o livro para ele. Mas de repente para ao olhar para a foto de uma bela mulher mais velha nele. O velho explica que este diário pertence ao seu avô e quando ele era criança havia demônios espreitando na floresta que devoravam qualquer um que vinha nas proximidades. Os aldeões chamaram todas as pessoas que podiam imaginar, samurais, guerreiros e até exorcistas, mas eles nunca voltaram vivos. Os aldeões finalmente decidiram que não podiam mais ficar ali, pois a cada 2 dias alguém da aldeia era devorado pelos demônios. Um dia, entretanto, uma jovem bonita entrou na aldeia e se apresentou como Mikado. Ela pediu aos aldeões que lhe dessem uma chance e prometeu livrá-los dos demônios. Ela entrou na floresta sozinha, mas o avô do velho homem era um jovem que estava cheio de hormônios e não conseguiu se controlar e seguiu a mulher mais velha que entrou na floresta sozinha, arriscando a própria vida também. Quando ele chegou à floresta, ficou chocado ao ver que a senhora estava em pé diante de um monte de monstros e os forçava a voltar para dentro das caixas usando um encantamento especial. Os demônios gritavam para ela e juravam vingança, mas ela acabou fechando-os em caixas separadas antes de usar um marco grande para enterrá-los. Ela então olhou em volta e avistou o garoto e se aproximou dizendo a ele que ela pode não estar por perto na próxima vez que eles forem liberados, então ele deve garantir que ninguém mova a pedra-chave. Caso contrário, os demônios serão libertados e causarão estragos neste mundo. O Shio fica sem palavras e olha para o velho enquanto ele lhe conta que na noite passada a pedra angular foi removida pelos escavadores e os demônios foram libertados. Agora, eles não vão parar até que tenham sua vingança sobre a pessoa que os capturou, Mikado. O Shio de repente olha mais de perto para a foto e percebe que a mulher na foto tem uma semelhança incrível com Ino, e é provavelmente seu ancestral. O velho diz que se for assim, então ela está em grande perigo, pois os demônios definitivamente irão atrás dela. O Shio implora ao homem para ajudá-lo e ele pega seu carro e o leva para a cidade. Por outro lado, Tora está tendo muita dificuldade em se movimentar neste mundo moderno, pois continua batendo em paredes de vidro em todos os lugares e não consegue lidar com o cheiro dos perfumes modernos e não consegue comer outros. Pessoas porque todos têm algo no corpo que é indigesto para o Tora, como uma pulseira de metal, anel ou brincos. Ele vagueia a cidade toda emburrado, pensando que nunca mais será capaz de comer um humano novamente quando de repente passa por Ino. Ele não a reconhece, mas imediatamente para e olha para o corpo macio dela. Ele percebe que ela cheira bem e não tem brincos ou piercings. Ele fica muito animado assim que percebe que pode comê-la. Ele se prepara para pular nela, mas de repente para porque percebe que há outros monstros por perto que não são ele. Ele olha para trás e vê várias cabeças flutuantes de aparência estranha voando em direção a ela. Eles a olham e imediatamente a atacam antes mesmo que Tora tenha tempo de reagir. Felizmente, no entanto, o Shio chega a tempo e lança sua lança nas cabeças que rapidamente se afastam. Ele então grita para Ino correr, mas ela está muito atordoada e confusa para fazer isso. Qualquer coisa. Uma das cabeças tenta atacá-la novamente, mas o Shio simplesmente chama sua lança de volta, forçando a cabeça a se afastar daquela posição. Ino rapidamente corre para dentro do shopping, enquanto Ushio fica na frente para defendê-la. As cabeças tentam persegui-la, mas Ushio simplesmente balança sua lança contra elas. Para sua surpresa, no entanto, uma das cabeças simplesmente agarra sua lança entre os dentes e uma das cabeças usa seu cabelo comprido para amarrar o Shio, enquanto 2 outras correm até ele e começam a mordê-lo tentando matá-lo. O Shio, no entanto, é feito de aço resistente e as cabeças não conseguem matá-lo, então simplesmente o jogam contra um carro, ferindo-o antes de ir atrás de Ino novamente. Tora fica furioso com as cabeças, pois Ino é sua presa, e tenta ir atrás delas, mas atinge outra janela de vidro, o que o enfurece e ele para de ser invisível, quebrando a janela e entrando no shopping. Ele tenta encontrá-la, mas de repente a vê caindo do andar superior que foi destruído pelas cabeças. Ela continua escorregando, no entanto, e começa a cair em direção à cabeça, que já tem a boca a abrir. Mas Tora é incrível, rápido, e a agarra antes que ela pudesse cair. Ele a leva até o telhado do prédio e diz a ela que ela é sua presa, e somente ele irá comê-la. De repente, as cabeças aparecem no telhado também e perguntam a Tora quem ele era. Eles dizem que Ino era a presa deles, e se ele interferir, devorarão ele também. Tora simplesmente olha para eles e sorri, dizendo para fazerem o melhor. Uma das cabeças avança em sua direção, mas Tora simplesmente a agarra e a esmaga no chão, matando-a instantaneamente.
As outras cabeças ficam chocadas com a incrível força, mas dizem a ele que vão comer a garota não importa o que aconteça. E uma das cabeças usa seu cabelo para amarrar Tora, antes de dizer aos outros para irem atrás da garota, enquanto ele cuidará dele. Ino começa a correr novamente enquanto Tora está amarrado por uma das cabeças e os outros correm atrás. Ino, a cabeça que capturou Tora, olha para ele e zomba dele por pensar que poderia enfrentar todas as cabeças sozinho. Mas Tora apenas ri dele, dizendo como as cabeças poderiam ser estúpidas o suficiente para pensar que tiveram alguma chance contra ele. Ele quebra o cabelo e pula na cabeça, mordendo metade dela de uma só vez, matando-a. Instantaneamente, as cabeças perseguem a garota e finalmente a alcançam, ferindo um pouco. Mas Tora chega bem a tempo, exibindo a cabeça meio comida em sua mão e dizendo para recuarem e não tocarem na garota. As cabeças ficam horrorizadas ao ver outro membro da família morto nas mãos de Tora e correm para mordê-lo. Tora simplesmente fica ali com uma careta e dá um sorriso assustador, zombando de seus esforços inúteis, antes de se transformar novamente em Pikachu e dar um choque em todos. Eles queimando-os até ficarem chamuscados e matando-os instantaneamente. Uma das cabeças, que ainda está de alguma forma viva, tenta correr em direção a Ino para pelo menos matá-la e se vingar. Mas antes que ele pudesse tocá-la, Ushio chega e o apunhala na cabeça, matando-o instantaneamente. Tora fica incrivelmente triste porque agora ele não poderá comer a garota e tenta fugir rapidamente. Mas Ushio o impede, e Tora imediatamente se prepara para luta. Mas, para sua surpresa, Ushio olha para ele e se desculpa por acusá-lo de matar os humanos na cidade. Um enorme sorriso surge no rosto de Tora e ele começa a provocar Ushio, dizendo que ele é um cabeça dura, que age antes de pensar e que toda sua linhagem deve ser estúpida. Eles começam a lutar novamente, mas Ino interrompe sua luta e dá a Tora um hambúrguer porque ouviu que ele estava com fome. Tora fica completamente pasmo com essa garota estúpida, pois não pode acreditar que ela acabou de oferecer a um demônio que come humanos um hambúrguer. Ushio de repente acorda no meio da noite sentindo algo vindo da lança. Ele se levanta bem a tempo de desviar do ataque de Tora. Ele grita com ele sobre o que diabos ele pensa que está fazendo e Tora casualmente responde que está fazendo o que se espera dele, procurando uma oportunidade para devorá-lo. Ushio fica furioso e pega sua lança para talvez dar uma leve pancada na cabeça de Tora, pois acredita que deve ter chegado a algum tipo de compromisso com ele. Mas Tora imediatamente desvia de seu ataque e golpeia seu rosto. Tora ri dele e diz que só sente ódio por Ushio em seu próprio coração. Ele tenta atacá-lo novamente, mas a lança começa a defender o Ushio automaticamente enquanto ele se levanta furioso, pegando a lança e se transformando, pronto para lutar contra Tora. No entanto, Tora rapidamente pula pela janela e voa embora, enquanto Ushio fica furioso de raiva. Ushio se olha pela manhã e percebe que as marcas de garras ainda não sumiram porque ele estava em sua forma humana quando Tora atacou. Ele fica ainda mais irritado e promete que matará Tora na próxima vez que o vir, pois um monstro sempre será um monstro. Ushio sai para uma caminhada quando ouve muito barulho e percebe um cara de preto espancando dois valentões. Quem está intimidando uma família. O homem de preto, no entanto, pega suas kunais e as lança contra eles com a intenção de matar os valentões. Ushio, no entanto, rapidamente se coloca no meio e bloqueia as kunais com sua lança, perguntando ao homem se ele perdeu a cabeça, já que esses homens morrerão se ele fizer isso. O homem olha para Ushio e ele vê a sombra de um monstro que o irrita, e ele começa a atacá-lo. Ushio desvia dos ataques, mas é pego por uma corda. O homem consegue derrubá-lo e pisa em cima dele, pronto para matá-lo quando a lança se lança automaticamente em direção ao homem, ferindo-o. O homem imediatamente reconhece a lança da besta e se acalma. Ele levanta Ushio e inclina-se ao chão imediatamente, dizendo que estava enganado ao atacar um portador da besta. Lança. Ushio diz-lhe para se levantar, pois já o perdoou, e eles começam a conversar. O homem se apresenta como Hug, que é um caçador de demônios que vaga por diferentes lugares caçando demônios. Ele conta a Ushio que tinha uma família, uma esposa e uma filha, que ele amava mais do que qualquer coisa neste mundo, mas uma vez ele teve que sair para um negócio, viagem, e quando voltou para casa e chamou por sua esposa, ninguém respondeu. Ele ficou com medo, então rapidamente abriu a porta e de repente um demônio que parecia um animal saltou e arranhou seu rosto, deixando as cicatrizes profundas que ele carrega até hoje. Ele diz que obteve uma foto da TV de um demônio parecido que foi visto perto de um antigo prédio escolar onde um grupo de meninas foi sequestrado, e ele mostra a Ushio uma foto de Tora. Ushio percebe que o monstro que o homem está procurando não é Tora, porque Tora foi selado por 500 anos dentro de seu porão e foi libertado apenas algumas semanas atrás, então ele não pode ter matado a esposa e o filho do homem. Ele estava prestes a dizer a Hug que o monstro que ele está procurando não é Tora, mas para no meio e se lembra de como Tora o atacou enquanto dormia. Uma onda de raiva invade novamente e ele diz ao homem que o demônio que ele está procurando é de fato Tora, e deve matá-lo o mais rápido possível. Ushio deixa o local e volta para casa enquanto Hug descobre onde Tora está escondido e o enfrenta em um combate mortal. Ushio vai para a escola depois disso, mas parece estar muito perdido em seus próprios pensamentos e não parece ser ele mesmo. Naka e Ino ambos perceber, mas ele simplesmente ignora antes de deixar a conversa por completo.
Depois que a escola terminou, ele começou a caminhar de volta para casa, mas percebe que Naka tem estado seguindo ele desde a escola, sem se aproximar ou falar com ele. Mas Naka, a estranha, imediatamente corre em direção a ele e bate nele na cabeça com a bolsa dela e diz a Ushio para bater nela. Ela grita com ele dizendo que algo claramente está incomodando, então ele devia simplesmente limpar a cabeça dando um soco em Naka, e se não fizer isso, ela continuará batendo nele. Ela diz que ele não é uma pessoa que pensa por muito tempo, que é alguém muito impulsivo e toma decisões precipitadas, e ele não deve mudar quem é antes de fugir. De alguma forma, entretanto, o conselho ressoa em Ushio, e ele sai correndo para encontrar onde Tora e Hyuga estão. Ele encontra Hyuga e Tora dentro de um parque onde ambos parecem estar extremamente exaustos depois de lutar por bastante tempo. Mas claramente Hyuga está em vantagem, já que Tora parece estar completamente sem energia e está deitado no chão. Pouco antes de Hyuga dar o golpe final, Ushio corre e fica na frente de Tora, dizendo a Hyuga para parar. Hyuga parece confuso e pergunta o que ele pensa que ela está fazendo, e finalmente Ushio admite que mentiu para ele. Hyuga perde a cabeça e dá um soco no rosto de Ushio, dizendo que isso não pode ser verdade. Ele viajou por todo o mundo para encontrar esse monstro e agora ele está dizendo que não é esse. Hyuga diz a Ushio que este tem que ser o monstro e lança suas kunais em Tora, mas Ushio as intercepta no meio com sua lança. Ele diz a Hyuga que Tora não é o culpado e então compara sua cicatriz com a de Hyuga, apontando que o rosto de Hyuga tem uma cicatriz de 3 garras, enquanto o rosto de Ushio, que foi cortado por Tora, tem uma cicatriz de 4 garras. Hyuga novamente derruba Ushio com um soco e começa a socá-lo implacavelmente no rosto enquanto ele está ali indefeso. Hyuga se levanta novamente e começa a usar um feitiço de fogo para incendiar suas kunais para matar Tora, mas mais uma vez Ushio fica no meio, recusando-se a ceder. Hyuga lança suas kunais independentemente, pensando que Ushio irá desviar no último segundo, mas ele não desvia. As kunais se cravam profundamente no corpo de Ushio e ele se lança para frente e soca Hyuga, dizendo que, se ele matar Tora, será sangue frio. Assassino e sua filha morta ficaria decepcionada com ele antes de ser completamente nocauteado. Quando Ushio acorda novamente, ele se vê em um banco. Hyuga diz a ele que prestou os primeiros socorros e que seus ferimentos devem sarar com o tempo. Ele diz ao Ushio que concorda que se tivesse matado Tora, teria sido um assassino e agradece por detê-lo. Ele então diz que sua busca pelo assassino de sua família ainda está em andamento e que seus caminhos podem se cruzar novamente. E se isso acontecer, ele espera que eles estejam do mesmo lado. E então, ele vai embora. Naquele dia, Ushio volta para casa e dorme tranquilo. Tora olha para ele e se prepara para atacar, mas no último momento muda de ideia e decide comer um hambúrguer por enquanto. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!